Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Raymond Ottoni, ele que é do Rio de Janeiro, eleito pelo PT para o primeiro mandato aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, no primeiro bloco a gente abordou muito a questão da educação e o Zé Maria lembrou muito bem da falta de postura dos deputados na Câmara, ou seja, e tivemos essa semana, inclusive, o ministro da Justiça, Flávio Dino, lá na Comissão de Constituição e Justiça, numa demonstração ali, parecia que ia começar o diálogo, mas a briga foi tanta que foi preciso encerrar a comissão sem concluir os assuntos, sem respeito, sem educação, não deu para continuar a conversa. Como é que vai ser essa convivência daqui para frente lá no Parlamento? Para lembrar que a audiência pública que estava o ministro Flávio Dino, ela durou 4 horas. Né? Depois de 4 horas exaustivas, em que o ministro dialogou com o deputado, foram quase foi, é verdade. Ao final, a coisa se tumultuou um pouco, mas os assuntos transcorreram. Né? Eu acho que, sabe, Denise, a gente precisa entender que a política não precisa ser feita com violência. Aliás, nada na vida precisa ser feito com violência. Nós podemos ser firmes, mas nós podemos ter ternura. Nós podemos ter vigor e devemos ter vigor. Né? Se a gente lembrar, né, a figura dos nossos pais, ao nos educarem, por voltar aí ao tema da educação, eles não nos educaram dizendo para nós, olha, pode tudo. Não pode tudo. Né? Mas ao dizer para nós que não pode tudo, não é dizendo com grosseria, com violência, com uma autoridade do pai que se impõe sobre o filho, mas uma autoridade paterna que dialoga e forma o filho. Como é que o senhor viu esse depoimento que a Denise lembrou muito bem, do ministro da Justiça, Flávio Dino? Respondeu sobre vários assuntos, né? Mas foi muito agressivo. Como é que o senhor viu ali o resultado? A impressão que eu fico é o cartão de visita da oposição. Nós somos assim, vamos agir assim. E, assim, que o debate com o ministro Flávio Dino, na minha visão, né, e eu posso estar influenciado também por algumas opiniões que tenho, mas o Flávio Dino, ele, ao se colocar diante dos deputados, ele primeiro se prestou a estar ali mais de 4 horas, respondendo exaustivamente a tudo, né? Mas aquilo que eu falava, né, o vigor da fala, porque se você também não se coloca, se você também não diz a que veio, se você não tem respostas, não tem argumentos, perguntas como, por exemplo, eu queria saber do senhor a hora e o minuto que o senhor entrou no palácio, a hora e o minuto que o senhor conseguiu ver que havia uma baderna no dia 8 de janeiro na esplanada dos ministérios. Né, na Praça dos Três Poderes. Então, assim, isso vai tirando também um pouco a calma e eu, particularmente, considero que o ministro Flávio Dino minha leitura fez Por exemplo, uma questão que é do Rio de Janeiro, convive lá, foi vereador no Rio de Janeiro por 4 mandatos, né? Para entrar numa comunidade daquela do Rio de Janeiro é preciso autorização, né? Eu tenho discordância, José Maria, porque eu sempre andei nas favelas do Rio de Janeiro, né? Tenho relação com as comunidades de favela, inclusive com a comunidade da Maré, e eu não tenho notícia de que na comunidade da Maré algum parlamentar tenha sido morto. Não tenho notícia que algum agente do Estado, a não ser a polícia, por conta dos confrontos... O senhor acha que ele foi de cara limpa lá na Maré? Não, eu acho que ele foi com segurança, mas não foi com o aparato que as pessoas às vezes querem que ele vá, entendendo que ali moram apenas bandidos. Né? Mas assim, aí o oposto há, né? Não houve nenhum parlamentar morto na Maré, mas houve uma parlamentar da Maré que foi assassinada no Rio de Janeiro no dia 14 de março de 2018. Assassinado com vários tiros na cabeça, numa região muito próxima da minha casa, a quarteirões onde moro. Né, trajeto pelo qual eu todos os dias. Então, eu gosto dessa comparação porque a Maré nunca tirou a vida de ninguém que seja um agente público, a não ser a polícia por conta dos confrontos. Isso, infelizmente, essa realidade, a polícia carioca, a quem respeito, a polícia fluminense que respeito todas as polícias, o trabalhador de segurança pública, ela mata muito e morre muito. E a gente precisa de dar conta disso. Porque nós não queremos que o policial morra e não queremos que os moradores das comunidades também morram. Então, só para dizer assim, não houve nenhum agente público assassinado na Maré,
mas houve uma vereadora da Maré assassinada no centro do Rio de Mas Janeiro. entrar lá é perigoso, né? Não é que seja tranquilo, né, vamos dizer assim, mas eu ando nas comunidades da Maré e nunca tive que pedir autorização, nunca fiz acordo com ninguém que lá esteja de comando, nem na Maré, nem no Turano, nem no Macacos, nem no Vidigal, nem no Favela. A gente entra e as pessoas sabem. Eu tenho para mim, sabe, Zé Maria, que a comunidade que é tão privada de política pública e que às vezes o único agente do Estado que chega é a polícia com o pé na porta, né, por uma visão equivocada de segurança pública, os moradores, quando veem uma autoridade chegando, dizem assim, puxa vida, essa autoridade vem trazer alguma coisa para nós. O senhor não tem medo, não? E as pessoas recuam. O senhor não tem medo, não, de andar nessas comunidades? Não é que eu não tenha medo, né? Eu tenho uma vida a ser vivida e não posso encapsulá-la. Né? Não posso colocá-la dentro de uma cápsula, mas é claro que algumas orientações a gente segue, é claro que algumas medidas a gente toma, é claro que no momento de confronto a gente não entra. As escolas da Maré, dentro da Maré, tem 48 escolas públicas, dentro da Maré tem 18 comunidades de favela, dentro da Maré tem 140 mil pessoas morando. Então nós podemos dizer que a Maré é um ambiente hostil, um ambiente de bandidagem, porque a Maré sai para fazer o Rio de Janeiro funcionar. Então, acho que minimamente há de se respeitar, entendendo que esses moradores são cidadãos. Se eles quiserem decidir que o Rio de Janeiro vai parar, o Rio de Janeiro para, porque eles não vão ser os ascensoristas, não vão ser os professores, não vão ser os enfermeiros, não vão ser os trabalhadores dos hospitais, das universidades, dos restaurantes. As favelas, o Rio de Janeiro tem 800 favelas. Tem 1.600.000 pessoas que moram nas favelas. Nós somos uma cidade de 7 milhões de habitantes. Estou falando de 25% da população. Eu, quando professor, em sala de aula, perguntei uma vez para uns meninos, né? Quantas pessoas... Eu trabalho na Gávea, um colégio das irmãs Teresianas, de uma comunidade teresiana, que é o colégio de aplicação da PUC. Sou professor lá, licenciado. E eu pergunto para os meus alunos, quantas pessoas... A Rocinha fica do lado, né? Quantas pessoas vocês acham que moram na Rocinha que estão comprometidas com a bandidagem? Aí eles me disseram, 50%. Eu disse assim, então vamos fazer 15 mil. Você tem 70 com a bandidagem? Vamos descer para 30. Parecia até aquela história daquele diálogo, né? Não pode fazer um pouco menos? Aí foi descendo. Eu os fiz compreender que é menos de 1%. E é menos de 1% na favela da Rocinha, como é menos de 1% na Vieira Solto. Quantos habitantes tem na Rocinha? 140 mil. 140 mil. 140 mil. Você sabe que a maior favela do Brasil agora não é mais a Rocinha. Não é mais Rocinha. É aqui, perdeu, no Distrito Federal. Fiquei sabendo disso essa semana. Porque os dados aí, é o Sol Nascente, é uma comunidade que fica aqui em Brasília, agora é a maior favela do Brasil, Coração do Poder. Num lugar menos de meia hora, muito perigoso, né? É onde o Estado só chega com o pé na porta, como diz o deputado Raymond. Deputado, a gente fala de educação de uma maneira ampla, né? Mas o senhor acha que é possível fazer uma educação muito mais completa num mundo de tecnologia como hoje? A formação está errada, está separada de você. É um desafio, né? Um desafio enorme. A tecnologia, a inovação, precisa fazer parte da vida da nossa geração e das gerações que estão chegando. Então, hoje, uma criança, a gente costuma dizer, né? Um menino parece que nasceu com um chip, né? E nós vamos ensiná-lo a ficar 4 horas sentado numa sala de aula. Então, como é que a educação dialoga com a cultura? Como é que Ele pode ficar 4 horas sentado, mas com acesso à internet, ao mundo, né? Pois é, e ele pode... É preciso se dedicar. É claro, e tem algumas experiências, que são experiências em que as aulas são aulas dinâmicas, né? Uma experiência simples, né? Escolas onde, ao invés de o professor mudar de sala, quem muda de sala é o aluno. São pequenas técnicas que você mobiliza a comunidade escolar, né? Mas eu estou falando de mobilização e não estou chegando na tecnologia. Eu acho que a gente precisa muito trabalhar os novos mecanismos de tecnologia
para usar deles, para aproveitar deles, porque eles estamos aqui para isso. O criador, a tecnologia, tudo que a gente vier a descobrir já estava previsto, né? No grande boom, na grande explosão, no grande movimento da energia. Eu acho que a internet não é ruim, né? Depende de como você faz uso. Claro, agora nos Estados Unidos, por exemplo, essa questão que o senhor falou, dos alunos mudarem de sala, algumas escolas lá, pelo menos a maioria das escolas lá do ensino médio, elas utilizam esse sistema já. E há também uma valorização, tanto da cultura, porque se o aluno é um bom cantor, dali ele já se encaminha para uma faculdade de música. Há também toda uma indústria do cinema que estimula, né, que haja aulas nessa questão mais para esse lado mais cultural e artístico. Quando é que o Brasil vai valorizar a arte? Que a gente também não vê isso aqui, né? A pessoa, se quiser fazer arte, não vai ser na escola que ela vai ter aquele despertar, coisa privada, ou fazer um curso ali, porque no ensino médio não há uma valorização artística. Como é que isso pode ser mudado aqui no país? Tem um tema, Denise, que a gente precisa de debater bastante, que é o tema do chamado NEM, o novo ensino médio. A gente precisa de se debruçar sobre isso. Né? Quando o movimento que a gente teve, né, dos últimos 6 anos, cria o novo ensino médio, ele retira da grade curricular matérias como história, geografia, artes, ciências, sociologia, filosofia. Imagina o que seria eu sem ter estudado filosofia. O que seríamos nós... E é a ferramenta do pensar, né, a filosofia. O que seríamos nós sem termos estudado história? De compreender que até a história que nos contaram, para a gente ter elementos para questioná-la, para dizer, será que é isso mesmo? Será que a história é essa mesma? Então, a educação é esse elemento que dá o conteúdo, que coloca o conteúdo sobre a mesa, mas que nesse movimento, o conteúdo é um conteúdo, né? Eu sabe a tua cabeça, não, o conteúdo recebe, também o elabora. E quando você fala de arte, vamos falar de cultura, no ano de 2016, quando Dilma é deposta pelo impeachment, o Temer assume. O primeiro ato do Temer é extinguir o Ministério da Cultura. Uma pressão enorme, Brasil inteiro, ele retoma o Ministério da Cultura. Ele retoma o Ministério da Cultura. Quando o ex-presidente Bolsonaro assume o governo em 1º de janeiro de 2019, ele extingue o Ministério da Cultura. Nós ficamos 4 anos sem ter Ministério da Cultura. Tínhamos Secretaria Nacional de Cultura, que era ocupada lá, né, por um artista da Globo, e esse rapaz fez o que fez, né, na nossa cultura. A cultura ficou extinta, acabada. Agora, o Ministério da Cultura é retomado. Para quê? Para você dialogar e entender que o que se tem de cultura no Nordeste, no Sul, imagina o Vale do Jequitinhonha. Cultura rural e norte. Então, como é... Quando eu vou no festival, uma riqueza grande de cultura. Do Vale do Maria. Medina, Diamantina. Vou para Diamantina, para Vesperata, vou estar lá. Vai para Vesperata. Eu aproveitar e mandar um abraço para o povo de Conceição do Mato Dentro. Pode, né? Pode. Pois é. Olha a pessoa lá, o Aparecido. Que não é Vale do Jequitinhonha, né? Mas lá é Vale do Rio Doce? Ali é Rio Doce, ali é região centro-leste de Minas, né? Serra do Cipó, Estrada Real, né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente está num momento de retomada desses movimentos, sabe? E a cultura, a arte, ela faz parte da educação e ela precisa compartilhar-se com os educandos e com os educadores. Agora, deputado, o senhor falou de Conceição do Mato Dentro. Eu lembro, quando eu estive lá no casamento do atual prefeito, já há alguns anos, uma empresária de Portugal me disse o seguinte, eu falei, a senhora que ela disse que queria investir no Brasil, mas que para investir aqui, ela precisava ter, para trazer os portugueses, fazer tudo, as Brasil, uma infraestrutura de saúde próxima, era a terceira idade, onde não haja uma estrutura de saúde poderosa, que essas pessoas, se tiverem a eventualidade ali de ter algum problema, possam ser rapidamente atendidas. Ela falou assim, por isso, o Nordeste estava fora do radar dessa empresária, porque ela falou assim, eu não posso fazer esse investimento porque lá não tem um serviço de saúde adequado. Quando é que nós vamos dar esse salto também nessa área turística? O senhor citou aí a Serra do Cipó,
que também é Diamantina, né? A Vesperata é maravilhosa. E quando é que a gente vai dar esse salto que é sempre prometido e nunca vem? Eu estou numa expectativa muito boa. Mas de saúde ou de Nos turismo? dois, porque para ter turismo você precisa ter saúde, porque essas pessoas não vêm se não tiver saúde, se não tiver segurança, se não tiver ali uma infraestrutura mínima que permita aos investidores internacionais construir seus hotéis aqui. Às vezes vem, fica até já um pouco alto. Então, do orçamento, no próximo ano é possível uma mudança? Eu acho que é muito possível vislumbrar mudança. A compreensão que se tem hoje e que nós temos hoje, que o governo tem hoje, compreensão que eu tenho, é que a política não é um punhado de caixinhas separadas. As caixas, se são caixas, são gavetas de uma mesa, elas são gavetas que se comunicam. Podem até ser gavetas. A gente pode até ter, nesse momento, vamos tratar de cultura especificamente, educação especificamente, saúde especificamente, mas as políticas dialogam, né? Não há possibilidade de ter saúde completa, ter uma saúde integral, se você não tem prevenção, se você não tem segurança, se você não tem moradia, se você não tem saneamento básico, se você não tem cultura, percebe? Então, são caixinhas comunicantes. Mas até né? agora a gente viu, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula, ele pegou todos os programas antigos do seu governo e botou de novo sobre a mesa para dizer, ó, vamos lá. E as pessoas reclamam, querem assim alguma coisa que seja mais holística, que tenha ali que é o maior. Como é que isso você sabe? Pois é, elas estão se comunicando no novo modelo de governo, né? Hoje nós temos, só para se ter uma ideia, nós tínhamos o ministro da Economia, que era o Paulo Guedes, que tratava de tudo, economia, planejamento, gestão. Hoje você tem Ipiranga. Hoje o Poço Ipiranga. Hoje você tem investimentos. Hoje você tem o ministro Haddad, né? Você tem a ministra Simone Tebet e a ministra Esther Dweck. Que não se comunicam, né? Eu acho que se comunicam. Acho que se comunicam. Dizem que está boa a relação, né? Está uma relação boa. Tem divergências, mas estão discutindo. Houve no início lá uma fala, né, de que o ministro Haddad e a ministra Tebet... Não, eu acho que o diálogo está ótimo. Tenho acompanhado, tenho visto, eles têm falado com as bancadas, com os parlamentares. Há uma unidade Eu ali acho que há uma unidade, e aí planejamento, gestão e economia, né? E fazenda. Planejamento, economia, planejamento, gestão e fazenda. Estão alinhados, eu acho que as coisas estão se comunicando e vão se comunicar mais. Perfeito. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e voltamos em seguida, aqui no Frente a Frente, falando de política e suas relações.